E aí, família? Passando aqui depois, um dia depois de mais uma derrota do Vasco fora de casa nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada que ainda nem encerrou, né? Não dá pra fazer vídeo depois que o jogo acaba porque o estresse e a vontade de desabafar é enorme. E aí já viu, né? Palavrão, xingamentos, e nem todas as vezes a gente pode desabafar aquilo que a gente quer, né? Bom, tá tudo errado no Vasco, cara. Tudo errado. Tudo errado. A começar desse comportamento ridículo do elenco, das limitações ridículas desse elenco, porque só quer jogar bola em São Januário. Será que o Vasco sobe jogando e ganhando em São Januário? Porque tá difícil, cara. Os próximos jogos do Vasco, a maior parte deles é fora de casa. Os próximos 6 jogos do Vasco, apenas 2 serão em São Januário. 2. Ou seja, o Vasco vai fazer 6 pontos em 12 possíveis. Aliás, em 18 possíveis. Então mostra que o campeonato realmente que está se desenhando facilmente para o Vasco subir. O campeonato está pedindo para o Vasco se lançar candidato à Série A. Pode complicar logo logo. O Vasco era para vencer o CSA ontem e abrir 10 pontos para o quinto colocado. O Vasco agora vê a Tombense diminuir essa vantagem para 6 pontos. Continuo insistindo dizendo que está tudo errado. O comportamento do elenco, as limitações. Torcida do Vasco tem que parar com esse negócio de estar em aeroporto. Eu sei que é difícil porque tem vascaíno que nunca viu o Vasco, que nunca sentiu essa alegria de ver o clube do coração de perto. Viaja aí 500, 1000 quilômetros até, 1500 quilômetros para ver o clube do coração fazer uma palhaçada que foi ontem, cara. O Vasco não jogou nada. Eu passei por isso em São Luís, lá no Castelão. O Vasco não jogou nada, eu tive que sair. O jogo tava 3-0 pro Sampaio. E não vi o gol do Vasco porque eu saí com 30 minutos do segundo tempo. Eu não aguentava mais, cara. Não aguentava mais a apatia, a sonolência, a falta de tesão do time em jogar fora de São Januário. Aí chega em São Januário, é churrasco, é pagode, é festa. Parece que o time já subiu. Parece que o time é o líder do campeonato, sabe? Parece que a gente já tá planejando 2023. Parece que a gente já contratou 6 jogadores de seleção sul-americana. Parece que o time tá bombando, sabe? Parem de fazer festa, cara. Não tem motivo pra fazer festa. Tem motivo pra gente se preocupar. O motivo o nosso comportamento tem que ser de preocupação. É claro que a gente não vai deixar de apoiar o time. É claro que a gente não vai deixar de incentivar. Mas tem que cobrar, cara. Tem que cobrar. Não pode. Um time que treina todos os dias. Um time que tem o apoio da torcida como a do Vasco. Não pode entrar em campo do jeito que entra, cara. Jogador falhando em lances bobos como o Danilo Bossa. De onde tiraram esse jogador? Tem que cobrar o Carlos Brasil, cara. Pô, abre a janela de transferência e vende a narrativa pro torcedor de que não, agora a gente tem um investidor, a SAF tem que acontecer, o investidor vai chegar na janela e vai injetar recursos no clube, vai montar um time competitivo pra gente subir. Aí depois que compra, depois que a SAF é aprovada, aí vem com um discurso boca mole, sabe? De que não, o time é esse aí. Vem o Paulo Brax e diz que o time tem que ter obsessão pelo acesso. É desse jeito que o time tá obcecado pela porra do acesso? Um bando de preguiçosos dentro de campo. Não dá, cara. Tem que cobrar o Paulo Brax. Entrou como o pica do futebol e chega lá e diz que não vai contratar, que esse elenco dá pra subir. Pô, tá tudo errado, cara. Danilo Bosa jogou aonde? Matheus Ribeiro jogou aonde? Edmar jogou aonde?
Eu tô falando de 3 jogadores da linha defensiva do Vasco. Aí sobrecarrega o Thiago Rodrigues e o Anderson Conceição, que também o Anderson Conceição não jogou nada. Primeiro gol, pô, a gente tá falando o tempo todo. Bolas alçadas na área do Vasco é um perigo. Aí vem o Lucão ser marcado pelo Figueiredo na cobrança de escanteio. Escanteio dado de beijo, é de graça, pelo Edmar. Tá tudo errado, cara. Aí o Emílio Faro é um técnico interino que não quer ser efetivado. Tira a porra do cara, porra. Tira o cara da função de técnico interino. Bota o cara pra realmente ser o auxiliar. Não é isso que ele sabe fazer. Bota o cara pra ser o técnico auxiliar. E contrata, pelo amor de Deus, um técnico de ponta. Alguém que possa ter a capacidade de ser o gerente de futebol, de ser o executivo de futebol e de ser o comandante técnico desse negócio, cara. Porque a gente não tem diretor de futebol, a gente não tem gerente de futebol. Aí fica um bando de chefão, ou de chefões, né? Pra ninguém apitar nada. Tá tudo errado. Aí o time não ataca, não tem meio campo. O único meio campo que tem é o Yuri. E só sabe desarmar. O Nenê só joga em São Januário. Também pela idade, né, cara? O cara ajuda e ajuda muito, até. É o líder de assistência desse campeonato. Do Vasco, aliás. Se bobear do campeonato, né? Mas não dá, cara. Não dá, o cara já tá com mais de 40 anos, pô. Aí compra um jogador por 9 milhões pro cara entrar com 35 minutos do segundo tempo. Tem sentido? Tem alguma coisa que tenha anexo, que tenha sentido pra você no Vasco atual? Olha, esse filme é repetido. Em 2020, a torcida acreditava que o Vasco ia conseguir fazer um campeonato tranquilo. Tranquilo. O que aconteceu? O Vasco começou a perder os jogos fora. O Vasco começou a tropeçar em São Januário. O Vasco começou a ter um elenco desgarrado do compromisso de permanecer na Série A, com salários atrasados. O que aconteceu? Caímos. E de lá pra cá, ninguém teve competência alguma de montar um time e cobrar. E aí um campeonato de 2022 que se desenha o Vasco em todas as rodadas do campeonato. O Vasco está no G4. Já fomos vice-líder do campeonato, agora estamos na 4ª colocação, sob um risco iminente de ser ultrapassado a qualquer momento por Tombense e Londrina. O campeonato começa a ficar arriscado. O acesso começa a ficar comprometido. De novo, por uma apatia, um bando de preguiçosos, um bando de gestores lá que são os picas e não cobram porra nenhuma e não contratam ninguém. Venderam o Vasco sob a narrativa de investimentos. Abre a janela e a gente traz Paulo Vitor, que está na reserva. A gente traz Fábio Gomes, que é reserva. A gente traz Matheus Ribeiro, que é reserva do reserva no Avaí. Todos para compor um elenco. E vai todo mundo acabar no banco para base. Se alguém tiver culhão para mexer no time. Porque o Emílio Faro parece que ganhou o elenco, né? O vestiário tá resolvido, mas também ele não pode se indispor, né? Tem que botar o Figueiredo no banco, mas vai botar quem para jogar? E a gente ainda dá sorte dos jogadores que estão se destacando, como foi o Marlon Gomes, contundir, né? É um negócio dramático, viu, cara? É um negócio complicado. Bom, mas eu vou ficando por aqui. A gente tem que começar o dia aqui, né? Vou ficando por aqui. Mas olha, a rodada ainda não terminou. E se esses times que estão aqui na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª colocação engrenarem 3, 4 vitórias consecutivas, rapidinho o Vasco sai do G4. Dos próximos jogos do Vasco, a maior parte é fora. O Vasco vai enfrentar o Bahia na próxima rodada em Salvador, vai pegar o Grêmio em Porto Alegre e o Cruzeiro em Minas.
No intervalo desses confrontos, o Vasco pega o Guarani em São Januário e o Brusque. Ainda vai pegar o Brusque fora, se eu não estou enganado. É isso mesmo. E pega o Náutico em São Januário. Se o Vasco só ganha em São Januário, nos próximos jogos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, 18 pontos, o Vasco vai jogar 2 jogos só em São Januário. Se o Vasco fizer de 18 pontos apenas 6, o acesso está comprometido. O Vasco, nesse momento, bem aqui, após 6 jogos, facilmente o Vasco está fora do G4. O Sampaio joga hoje no Castelão e vai enfrentar o CRB. E não me surpreende se o Sampaio ganhar, porque o Sampaio é um dos melhores mandantes da competição. O Vasco precisa ser cobrado. Vamos acabar com esse negócio de festa. Não tem motivo. Não tem motivo. O Vasco precisa de acompanhamento e cobrança. Cobrança. Não dá para jogar o campeonato fora. Numa temporada que pede pro Vasco se lançar candidato à Série A. O Vasco já era pra estar que nem o Cruzeiro, porra. Garantido. Garantido. E sem oba-oba. E sem oba-oba. Bom, ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais. Se gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha, enfim, você já sabe de tudo, né? Até mais.